Peço que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe essa mensagem. Com essa máscara, imagina pregar com ela, não dá. Deus te abençoe, Camila. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Que alegria estar aqui nessa noite. Eu quero render graças ao Senhor por essa oportunidade. Quem me conhece sabe que, na verdade, normalmente eu inicio assim, né? Quero render graças ao Senhor por essa oportunidade, porque eu sempre vejo realmente nisso uma oportunidade honrosa de estar na casa de Deus, de estar no altar do Senhor, mas, sobretudo, nesse período pandêmico, a gente tem percebido o quão honrosa é essa oportunidade, né? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Tenham glória a Deus aí pela sua vida hoje aqui. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu amanheci com o Salmo de Davi na minha mente, quando ele diz: olha, dormi, levantei e estou de pé, porque só tu me fazes habitar ou repousar em segurança. Essa tem sido a verdade da nossa vida e nós temos vivido isso diariamente. E estamos aqui nessa noite de domingo para honrar ao Senhor Deus por isso. Então faça isso. Entenda que a máscara no seu rosto, ela é tanto para proteger quem está diante de você, mas sobretudo para proteger você diante de alguém. Camila, não entendi. O que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que a máscara não é uma mão que cria um bloqueio nos seus lábios. Ela é só uma oportunidade de defesa. Camila, ainda não entendi. Vai entender agora. Abre a boca e dá glória a Deus por debaixo dessa máscara do mesmo jeito. Vai dando aleluia e glória a Deus. Não permita com que ela seja um muro. Entenda ela apenas como uma proteção. Deixa eu ver se você entendeu. Deixa eu ver. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Eu tenho muita dificuldade, fiquei feliz quando o pastor disse tira, que eu ainda pensei assim, meu Deus, será que é para ser de máscara? Não sei, mesmo vendo, né? A gente fica com medo de falhar. E eu falei, graças a Deus, eu ouvi dizer esses dias que quando tudo isso passar, a gente vai ter que usar uma máscara ao contrário, para proteger a nuca, que é para a orelha voltar para o lugar. É mais ou menos assim que eu me sinto, porque vai ficando, né? Mas Jesus tem dado graça. Deus abençoe. Pastor Silas, obrigada pela oportunidade, é uma alegria estar aqui. Estava me lembrando que no ano passado, justamente nesse domingo, que é o dia onde as igrejas separam para celebrar o dia do pastor, né? Eu também estava aqui no altar, exatamente nesse mesmo período. E que alegria poder retornar. Eu me sinto assim, muito honrada com isso, porque eu me lembro que no ano passado eu cheguei a pensar assim, falei, não, mas não tem como, né, eu ministrar aqui no dia tal, porque é dia do pastor, o pastor que deve ministrar, e pensando, né, e vim até a porta da igreja pensando, vão cancelar, e depois eu vi anunciando, eu falei, não vão cancelar. Então eu estou muito honrada, porque não foi uma falha, é uma verdade, só para eu ter certeza de que essa igreja honra a palavra, não é a pessoa, é a palavra. Se é criança, se é mulher, se é homem, se é presbítero, se é irmão, se é pastor, honra a palavra. Então eu quero glorificar a Deus por fazer parte dessa igreja e agradecer ao meu pastor, porque eu fico chocada. Eu já ouvi algumas vezes, né? Algumas pessoas tentarem taxá-lo como machista ou qualquer coisa do tipo, mas a gente aqui, numa noite de domingo, dia do pastor, podendo ministrar, é uma honra. Quem é mulher e está me entendendo, diga glória a Deus. Amém. Pastor Dilton, Deus abençoe. É sempre uma honra vê-lo, muito bom tê-lo por perto. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 14. Foi a palavra que o Senhor confiou ao meu coração para essa noite. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quero dar glória a Deus pela vida do meu amigo Carlão, que está em algum lugar, junto com a sua esposa Ana Paula. Carlão, faz um sinal aí, onde você está. Está ali, Deus abençoe. Casal de amigos me deram uma carona hoje. Falei, me dá uma carona. E ele foi lá prontamente e me buscou. Quero louvar a Deus, porque é um casal de amigos muito queridos. Muito obrigada, meu amigo. Mateus capítulo 14, nós vamos ler os versos 12 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto: então chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus.
Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. E sabendo o povo, o seguiu a pé desde as cidades. Saindo Jesus, viu uma grande multidão, e possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que se retirem, dai-lhes vós de comer. Então lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: traga-me aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou 5 pães, os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão, e todos comeram e se saciaram. E levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar, à parte. E despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. E despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. E ao cair da tarde, Jesus estava ali sozinho. Na sua versão também está sozinho ou está só? Então vamos todos juntos? Quando eu disser ao cair da tarde estava ali, você vai dizer só. Vamos lá? E ao cair da tarde Jesus estava ali. Jesus estava ali só. Jesus estava ali só. Apesar da gente reproduzir e repetir muitas vezes esse final, de que Jesus estava ali só ao cair da tarde para orar, a verdade de reproduzir isso na parte final do contexto não significa que esse desejo só se manifestou nesse momento depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Pelo contrário, foi bem no início, onde nós começamos a leitura dessa noite, é que já fica claro o desejo de Jesus de ficar só. Não foi um desejo involuntário, não foi um desejo movido por qualquer espontaneidade natural. Pelo contrário, essa manifestação e essa vontade de ficar só, de retirar-se do meio dos seus e do meio da multidão, ela partiu de uma notícia, que é a morte de João Batista. João Batista, a quem Jesus tinha grande apreço, grande apreço. Eu não estou falando apenas do Jesus na manifestação do Filho de Deus, reconhecendo ele como aquele que manifestou a profecia de Isaías, a voz que clamava e o anunciava no deserto, mas estou falando também de uma afeição pessoal. E é o próprio Jesus que manifesta isso quando dá testemunho de João Batista, o comparando a um anjo. E é o próprio João Batista que, em testificação de quem ele era diante de Jesus, não reproduz a frase nem dizendo que é um anjo e nem dizendo que é um profeta, mas ele diz: eu sou o amigo do noivo. Então, de fato, há uma afinidade, há uma ligação, não apenas movida pelo mundo espiritual, mas também parental, uma vez que Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus aqui na terra. Dentro desse contexto, João Batista trabalha em equipe com Jesus por um bom tempo de ministério ali, batizando. Ainda que Jesus mesmo não batizasse, como diz o texto em João 4, ele vai desenvolver um tempo de ministério com João, o que nos dá a entender o tamanho dessa afinidade em prol do reino de Deus. João Batista foi alguém que fez toda a diferença. Ele não integra totalmente o Antigo Testamento, apesar de ser mencionado pelo profeta Isaías, e também não revela totalmente a ministração da Nova Aliança no Novo Testamento. Ele está justamente entre ambos. E é por isso que ele mesmo diz: olha, o amigo do noivo. Camila, por que você está falando tudo isso? Para você entender que havia da parte de Jesus com João Batista não apenas um propósito celestial, mas também uma afinidade pessoal. E por quê? Que é importante que nós compreendamos isso nessa noite, porque apesar dele ser 100% Deus, apesar de enaltecermos e engrandecermos a sua divindade, eu preciso que você esteja atento quanto à humanidade de Jesus, porque isso não descredencia o tamanho de sua divindade, pelo contrário, isso legitima a obra no Calvário e a obra do Pai por amor de todos nós.
Então, de fato e de verdade, não apenas porque aprendemos e ouvimos isso repetidas vezes na escola bíblica dominical, mas por uma realidade que precisa ser expressada na nossa fé, o Jesus que servimos era de fato 100%, é de fato 100% Deus, mas também foi 100% homem. Na sua carne, na sua pele, nas suas emoções, nos seus sentimentos. O Jesus que subiu assunto aos céus, adornado por anjos, cumprindo o salmo messiânico de Davi que dizia: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O Jesus que foi visto subindo sem show pirotécnico, simplesmente pela manifestação de sua grandeza e poder de Deus depois da ressurreição. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, é o mesmo Cristo de João chorando no Getsemane, manifestando a sua humanidade, dizendo: se possível for, passa de mim essa angústia, essa agonia, essa dor. Esse é o Deus que você serve, um Deus que te compreende como ninguém, que te ajuda como ninguém, que sente como ninguém. 100% Deus, 100% homem, no cumprimento do seu ministério aqui na terra. Camila, por que eu preciso entender isso? Para que você compreenda que, apesar de olharmos a palavra de Deus numa conotação espiritual, ela é um livro escrito para que nós entendamos da forma como está escrito. E o que está escrito foi que Jesus, ao ouvir isto o quê? A morte, a trágica morte de João Batista. Ao ouvir isto, a decapitação de João Batista, ao ouvir isto, que já estava morto e enterrado, morto e sepultado, ao ouvir isto, eu quero que você entenda a força dessa notícia. Ao ouvir isto, gente, tem coisa que treme as nossas pernas quando a gente ouve, sim ou não? Tem momentos da nossa vida que a gente não fecha só os olhos, a gente também quer fechar os ouvidos para não saber o que estão falando, o que estão dizendo, o que aconteceu. Tem pessoas que até hoje têm a dificuldade de encarar a realidade de um luto. Não querem ouvir o que aconteceu. Porque assim como a fé vem pelo ouvir, dores também vêm pelo ouvir. Tristezas também podem vir pelo ouvir. E eu me lembro que quando a gente era criança e tinha medo de alguma coisa e não queria ouvir, quantas vezes eu me lembro, entre eu e os meus primos e primas, a gente reproduzindo, era a mão no ouvido e dizendo: lá, 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 brisola, lá, 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 brisola. Não estou te ouvindo, não quero ouvir, não quero saber. Porque aquilo que a gente ouve tem uma força e um poder de reação muito grande dentro da gente. Então veja, não é coincidência, é a realidade da manifestação de um sentimento que vai se apresentar em Jesus depois de uma notícia triste. E ao ouvir isto, ao ouvir que João Batista estava morto e sepultado, ao ouvir que João Batista, um profeta incrível, havia sido decapitado dentro de uma casa de pecadores, ao ouvir que isto tudo aconteceu depois do momento de sua prisão essa que obviamente Jesus não foi visitá-lo, ao ouvir isto, diz o texto, decidiu retirar-se, aleluia. Quando ouviu isto, retirou-se dali para um barco e foi para um lugar deserto à parte. E aqui no verso 13, que já fica claro para nós que o Jesus Todo-Poderoso, que o Jesus que logo, logo teria o seu nome sobre todo nome, diante de anjos, diante de demônios, diante de principados e potestades. Mas neste momento aqui, de Mateus capítulo 14, verso 13, a única vontade, o único desejo que se manifesta é de que ao ouvir isto, ele deseja ficar sozinho. Isso revela não apenas uma fraqueza, não entenda só por esse ângulo. Sabe o que isso revela? Um grau de maturidade que eu e você precisamos adquirir diante de algumas notícias. Às vezes a gente ouve uma coisa e quer sair para a rua e ficar descabelado. Dependendo do que a gente ouve, as duas mãos vão na cabeça e a gente só quer gritar, gritar, gritar. Dependendo do que a gente ouve, a gente fica atônito. Dependendo do que a gente ouve, a gente esquece dos recursos que tem, da força que tem, do treinamento que recebeu, das direções que adquiriu ao longo de uma vida. A gente só quer dar vazão ao desespero. E eu não estou aqui para humilhar a sua fraqueza, mas preciso nessa noite enaltecer a sua maturidade. Por pior que seja o momento, por mais graves que sejam as notícias, você está preparado para viver esse tempo. Aleluia, aleluia. Enquanto eu refletia sobre esse texto na minha cozinha e via
via que Jesus tem todo o poder e que tinha todo o poder na ocasião de ressuscitar João Batista. Gente, o Jesus que chega na aldeia de Betânia, tantos dias depois da morte de Lázaro, e ao ouvir o som de sua voz dizendo: Lázaro, vem para fora. Eu ouvi de um pastor amigo meu uma vez, nunca mais esqueci, que a primeira coisa que Jesus disse na ressurreição de Lázaro foi: Lázaro, vem para fora. Porque se ele só diz diante da tumba, vem para fora, levantava todo mundo de uma vez só. Então ele disse: Lázaro, calma, é só ele, vem para fora. O Jesus que chega na aldeia de Betânia, dias depois da morte de Lázaro, quando a sua própria irmã diz: já cheira mal. Será que esse mesmo Jesus não tem poder de botar a cabeça de João Batista no mesmo lugar? Sim ou não? Vambora assim titubear, sim ou não? Seu poder é grande, inexplicável, incomparável. Ele chama pelo nome, faz como quer, Ele é Deus. Ainda antes que houvesse dia, Ele já existia. E não há quem possa fazer escapar das suas mãos. Operando o Senhor, quem? Nem macumbaria, nem pandemia, nem feitiçaria. Quem poderá impedir o seu agir? Então responda de novo, com a certeza do Deus que você serve. O Deus que trouxe Lázaro à vida, o Deus que tocou no esquife do filho da viúva de Naim e também o ressuscitou, não poderia trazer o corpo de João Batista dos mortos, sim ou não? É tanto poder que se quisesse trazia até sem cabeça. Sim ou não? Mas ele não trouxe. Isso revela um outro nível de maturidade que nós precisamos adquirir. Qual? O entendimento de que temos poder e temos fé para resolver algumas coisas, mas compreender que mesmo diante de todo o poder, autonomia, autoridade, seja ela física ou espiritual, existem problemas que não devem ser resolvidos por nós. Deus trouxe algumas pessoas aqui nessa noite para não entrar em parafuso. Deus está falando com algumas pessoas que estão em casa agora para não entrar em parafuso. E o que Deus está dizendo para mim e para você é: ei, ter maturidade não é só ostentar poder quando precisa manifestar, mas é também admitir uma fraqueza quando você não deve manifestar. E é isso que Jesus vai fazer. Haveria uma série de explicações aqui, mas que não passariam de conjecturas. Eu prefiro ficar com a mais simples. Qual? Entender que João Batista cumpriu o seu propósito. Jesus não precisa trazer de volta quem já cumpriu o seu propósito. Jesus não precisa restaurar alianças que já cumpriram o seu propósito. Jesus não precisa trazer de volta para a minha vida gente que já cumpriu o seu propósito. Camila, eu ainda não entendi, vai entender. Deus me deu uma frase quando eu estava na cozinha e eu escrevi porque eu não queria falar errado. Ele me disse assim: tem coisas que Deus não resolve para você, mas Ele resolve em você. Ele vai te dar o entendimento, a aceitação, ou a conformidade de uma situação. Não é que não pode, mas é que acima de tudo não deve ser mudada. Existem momentos e circunstâncias que a vida nos coloca, e Deus, que tem poder para mover todas as coisas, poderia também mover e mudar algumas circunstâncias. E tem coisas que precisamos entender, que Deus não faz porque não pode, Deus não faz porque nós não devemos alterar aquela circunstância. E esse é o caso. João Batista cumpriu o seu propósito. E agora a grosso modo, para a gente entender, aquilo que Jesus, aquilo que Deus, aquilo que o Pai não vai resolver para Ele, de certo, vai resolver nele. Aquilo que você não deve alterar do lado de fora, Deus vai organizar do lado de dentro. Camila, eu não entendi, vai entender. O pipoco vai estar comendo do lado de fora, nego gritando de um lado para o outro, o caos perto de você, a guerra estourando do seu lado, e dentro de você uma paz que excede todo entendimento, dizendo: calma, essa situação não precisa ser alterada para a sua paz ser resgatada, essa situação não precisa ser resolvida para a sua maturidade ser restaurada. Pelo contrário, Ele está dizendo: eu não vou mudar a circunstância, porque essa circunstância vai mexer em você aonde eu preciso, vai curar você aonde eu preciso, vai cuidar de você aonde eu preciso. Se você está vivendo uma condição adversa da vida, levante a mão agora e ao invés de dizer ai meu Deus, diga aleluia meu Deus, oh glória meu Deus. Bota a mão no peito. Me
Minha vontade mesmo era dizer, segura a mão do irmão que está do seu lado, mas não pode. Bota a mão no peito, bota a mão aqui em cima. Aleluia, aleluia. Faz uma massagem aí agora, vai, vambora. Ele está resolvendo em você, consolando você, acalmando você, ensinando você, transformando você. Mas Jesus compreende o que nós precisamos compreender. Irmãos, tem momentos da nossa vida que nem todas as orações que fizerem por nós terão o poder de substituir a oração que só nós precisamos fazer por nós mesmos. Você pode ter a força de uma igreja te cobrindo, você pode ter a força de um pastor te cobrindo, você pode ter a força do joelho de uma mãe na madrugada, mas guarde isso nessa noite. Tem um momento na nossa vida que nem todas as orações que fizerem por nós têm o poder de resolver aquilo que só uma oração da nossa boca tem o poder de fazer. A necessidade de ficar sozinho é porque ela traz não só um momento de oração, mas um tempo de reflexão. Você quer ver uma coisa? Por que tem gente que deu crise e foi necessário dar crise para resolver a crise, para só depois estar pronto para sair da crise? Essa pandemia mostrou para a gente que tinham coisas que estavam ligadas no automático. E não é que elas apareceram quando o vírus apareceu, elas sempre estiveram lá. O retirar-se e o isolamento só teve a capacidade de trazer para a superfície o que já estava lá há muito tempo. E é retirando-se. Agora preste atenção, eu não estou pregando solidão. Eu estou falando de solitude. Solidão é perpetuar um momento que eu estou só. Solitude é entender que eu não sou só, mas preciso de um momento. Agora, pela força da circunstância, a impressão que a gente tem é que momentos que a gente está só vão perpetuar a nossa vida. Mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, essa circunstância não determina solidão, ela só determina solitude. Você nunca mais vai ter medo de ficar sozinho depois desse tempo. Você nunca mais vai ter medo de escuro depois desse tempo. Você nunca mais vai ficar mendigando oração. Camila, o que é isso? Eu vou falar, irmão. Tem gente que pede oração, amém. Mas tem gente que fica por aí só no 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Por quê? Porque eu não oro por mim. Então eu quero que alguém dê plantão quando eu estiver dormindo. Tu vai aprender a dar plantão de madrugada também. Vai aprender a orar também. Jesus decide retirar-se. Decide retirar-se. Chegou a hora da gente compreender. Sobretudo no sentido emocional e por que não dizer até espiritual. Retirar-se não é coisa de quem está apenas triste, mas é também coisa de quem está maduro. Eu vejo isso na palavra de Deus quando diz, por exemplo, assim: se está alegre, cante, mas se está triste, ore. Ele está dizendo, viva uma vida coerente com o momento que você está vivendo. Alinhe isso de maneira espiritual. Não finja que está triste só para promover uma comoção pública ou vigarista. Mas também não finja que está alegre só porque está triste, se preocupando com a opinião pública. Seja verdadeiro. Seja honesto. Quanto mais honesto você é com Deus, mais eficaz é a sua oração. Eu vou repetir de novo. Quanto mais honesto você é com Deus, mais eficaz é a sua oração. Camila, para que ser honesto com Deus se Deus sabe de tudo? Sabe quando você demonstra honestidade com Deus? Quando você demonstra honestidade com você. Quando você admite de fato, de verdade, como está. E é por isso que Jesus decide ficar só e ele se retira. Mas enquanto ele vai se retirando, pelo amor de Deus, eu estou falando de Jesus. Quem é que quer ver Jesus indo embora e vai deixar dar um tchau? Não, ele entra no barco, vai retirar-se para a região do deserto, onde ele quer ficar só, quer orar, quer falar com Deus.
Mas nesse inteirinho o povo vê, e esse povo, gente, que não tem barco, vai acompanhar Jesus caminhando aproximadamente 8 quilômetros a pé. E vai chegar até onde Jesus chegou. A diferença é que eles vão ali para ter com Jesus, mas Jesus não foi ali para ter com eles, pelo contrário. Jesus se distanciou deles, porque Jesus queria ter com o Pai. Existirão momentos que na sua busca com Deus, existirão momentos que na sua caminhada com Deus, um dos acessos que vai dificultar, não vai impedir, mas vai dificultar, é a sua popularidade. É o quão amado você é. É o quão estimado você é. Olha o que vai acontecer. Esse povo caminha, como eu disse, aproximadamente 8 quilômetros a pé. Quando Jesus vem tirando o pé do barco para se dirigir ao lugar deserto, para orar sozinho, o texto diz que a multidão já estava ali. Andaram com tanta pressa que conseguiram chegar primeiro do que ele. Chegando ali, Jesus olha, e Jesus, obviamente, a grosso modo falando, não estava bem. Não bem ao ponto de querer continuar com a multidão. Volto a dizer, senão não haveria decidido retirar-se. Mas o texto diz que chegando ali, quando tira o pé de dentro do barco, quando vai chegando para a areia e vê a multidão, o seu coração se move de compaixão. Quarta lição que não podemos esquecer é a que Jesus vai nos dar agora. E para mim, Camila, ela é uma das mais importantes para o tipo de vida que eu levo. Olha o que vai acontecer ao descer do barco e ver a multidão. Ele não deixa de atender a multidão. Ele não deixa de ajudar a multidão. Ele não deixa de pregar para a multidão. Ele não deixa de curar os enfermos. Ele não deixa de libertar os oprimidos. E você conhece a história, a gente leu junto aqui. No final ele ainda alimenta esse povo todo. E essa é a lição. Não deixe de fazer o bem só porque você está mal. Não deixe de ajudar as pessoas só porque você não está sendo ajudado. Não deixe de ser amável com alguém só porque alguém não foi amável com você. A palavra de Deus, ela é fiel acerca do caráter cristão. E uma das maiores graças do caráter cristão é essa: não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com bem. E esse mal aqui não é só em direção a alguém. Às vezes a gente não está com problema com ninguém. Às vezes o problema é nosso com a gente mesmo. E a gente ainda vai entender que o problema é esse. Só que se a gente não vigiar, isso manifesta-se no nosso tratamento, na nossa cordialidade com o próximo. Jesus saiu porque não queria ficar junto, mas quando chegou, o povo já estava ali para recebê-lo. Ele não disse, sai fora daqui. Ele não disse, dá um tempo. Ele não disse, me respeita. O texto diz que ele desceu. E movido de compaixão, segundo motivo para entender o que me leva a ter compaixão de alguém, compreender que por mais que eu não conheça a história de alguém, sempre tem alguém sofrendo mais que eu. Alguém que não ajuda ninguém e que não faz nada por alguém, sobre a justificativa de estar mal, não está apenas usando como pretexto uma depressão, mas está usando como pretexto dizer que tem uma depressão para sufocar um ego. Que até para sofrer tem que sofrer mais do que todo mundo. Até para chorar tem que chorar mais do que todo mundo. Até para entrar em crise tem que entrar mais em crise que todo mundo. A gente chega para compartilhar as nossas fraquezas, culpas, como disse o apóstolo, para que assim sejamos sarados. A gente está com bálsamo na mão, mas tem gente que é tão egocentrista que nem com bálsamo na mão, compartilhando uma crise pior, uma dor pior, um luto pior, uma tristeza pior, ele deixa a gente curar ele. Ah, não, mas o meu problema é maior, meu marido é pior, minha casa é pior, meus filhos são os piores. Deus está dizendo, então dá o nome certo, porque isso não é depressão, é ego. Jesus não está bem, isso é óbvio, mas ele se move de compaixão por ver que tem gente que está muito mal. A grosso modo, para a gente entender, gente que está pior do que ele. Olhe para si mesmo agora. Você diz, eu não estou bem. Você desculpa, mas eu não sei lamber ferida. Mas Deus me trouxe aqui com algo na mão que pode arder igual ardia metiolate, mas vai sair daqui cicatrizando em nome de Jesus. E Ele me trouxe hoje aqui para te dizer: não deixe de exercer compaixão, porque você pode não estar bem, mas tem gente muito pior do que você. Você desculpa, mas eu vou falar mais rasgado ainda. Você diz que não está bem, mas a verdade é que você está às vezes até melhor do que merecia.
Só que o nosso ego não deixa a gente ver e ser grato pelas coisas do dia a dia. Jesus acompanha essa multidão, abençoa essa multidão, se comove com essa multidão. Isso é lindo. Se isso é verdade, diga glória a Deus. Se Ele manifesta compaixão, diga aleluia. Se você vê isso presente no texto, diga é verdade, Deus. Agora você precisa aprender essa última verdade. Qual, Camila? Essa verdade para mim é maravilhosa. Jesus, ele faz o tratamento, ele completa o seu ciclo de tristeza, frustração, seja lá o que for que ele estiver sentindo acerca de João Batista, de uma maneira que nós precisamos aprender. Por exemplo, ele está, abre aspas, mal, mas não deixa de fazer o bem só porque está mal. Mas depois de fazer o bem, não se esquece que está mal. Ele não sai dali e diz, quer saber, vou emendar em outra cruzada hoje. Ele não sai dali e diz, quer saber, vou ressuscitar mais uns 10 mortos hoje. Ele não sai dali, pastor Wellington, e diz, quer saber, vou emendar mais um ar livre aqui na Galileia, na Judeia. Quer saber, hoje ainda eu passo em Samaria. Eita, que eu tô com a bola toda. Não. Não estar bem não impediu ele de fazer o bem, mas também fazer o bem não ocultou dele a necessidade. De admitir que precisava ficar só, de admitir a necessidade que precisava orar, de admitir que ele fez muitas coisas pelos outros, mas havia algo que precisava ser feito para ele e só podia ser feito por ele. Eu tenho medo de gente que quer viver a vida igual 2 Reis 4, a sunamita, dizendo vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem, como se isso fosse apenas ato de fé. Responda para mim humanamente, vamos avaliar as emoções e não apenas o quesito espiritual. Responda para mim de maneira inteligente, um filho morto dentro de casa, tá tudo bem? Tá tudo bem? A gente pode avaliar 2 perspectivas. A primeira, exercício de fé. Isso é maravilhoso e é louvável. Muita gente aqui já deu vai tudo bem. Esse vai tudo bem sobretudo significa, não vou te contar meu problema porque você não tem poder de resolver. Então entre mim e você está tudo bem. Agora, acima de tudo, eu não posso ficar dizendo o tempo todo que tudo está bem para as pessoas, enquanto eu não correr atrás de resolver que as coisas fiquem bem para mim. Tem pessoas que entraram em crise esses dias porque dentro de casa, sozinho, ou compartilhando a vida a 2 ou a 3, não sei quantos filhos você tem, você teve que encarar a realidade de que haviam algumas coisas na sua casa, de que haviam algumas coisas na sua vida, que uma rotina desacelerada não te permitia mais dizer, tá tudo bem. Está bem, e fazer o bem é maravilhoso. Mas eu não posso ocultar o quão mal eu estou só fazendo bem ao meu próximo. Vai fazendo bem todo dia. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Vou falar rasgadão mesmo. Quer orar na casa de todo mundo porque não tem autonomia para orar na própria casa. Quer viver de monte em monte porque não sente sossego dentro do próprio lar. Vira de vigília em vigília porque não consegue passar uma noite inteira tranquilo em casa. O que é isso? Você quer ocupar a sua vida fazendo bem pelo próximo e pelas pessoas, uma vez que você não consegue se posicionar para fazer bem por si mesmo. Jesus não faz isso. Jesus não faz isso. Curou, libertou, abençoou. E quando os discípulos ainda disseram, manda logo embora, porque daqui a pouco vai acabar, o comércio vai fechar e ninguém vai ter o que comer. E ele disse, dai vocês de comer. Multiplicou. Pegou os 5 pães, os 2 peixes, você conhece a história. Abençoou, repartiu, alimentou. O povo está alimentado. E o verso 20 me chama a atenção, porque diz assim, todos, diga comigo, todos. Vamos terminar junto, diga todos. Mais forte, todos. Olha isso aqui, o que é a consciência de si mesmo? Olha isso aqui. Todos se saciaram, todos comeram e se saciaram. Verso 20, todos comeram e se saciaram. Agora eu te pergunto, todos estão saciados? Tem alguém ali que ainda não está saciado? Tem alguém ali que não é pão que vai
vai resolver o que precisa ser resolvido. Até porque a comida e a bebida dele não é pão aqui da terra. Até quando você vai botar comida para dentro para maquiar essa ansiedade que está explícita do lado de fora? Até quando vai continuar comendo sem fome, achando que é uma pizza de tarde, um cachorro quente à noite que vai saciar esse mal? Jesus está dizendo para alguém hoje aqui desse jeito: deixa a fome agravar, que é para você bater de frente com o teu problema. Todos não se saciaram, não. Tem alguém ali que ainda não está plenamente satisfeito. Tem alguém ali que ainda não está plenamente feliz. Tem alguém ali que ainda não está plenamente realizado. Quem aqui me sugere? Quem é essa pessoa? Vambora, gente. Quem é essa pessoa? Ele é Deus, mas eu já disse que aqui ele também é homem. Quem não está plenamente satisfeito? Quem ainda não foi plenamente saciado? Então ele não permite com que o bem que ele fez pelas pessoas oculte a necessidade que ele ainda tem de fazer bem por si mesmo. Não deixe nenhum auge de filantropia, não deixe nenhum auge de cuidado com o próximo te fazer esquecer que o mesmo que disse ama o próximo também estabeleceu parâmetro dizendo como a ti mesmo. Bata no peito aí agora e diga: preciso me amar mais para amar meu irmão melhor. De novo, preciso me amar mais para amar meu irmão melhor. De novo, preciso me amar mais. Sai, preguiça, de novo. Preciso me amar mais para amar o próximo melhor. Aleluia! Misture essas palmas com glória a Deus e aleluia! Quem já andou de avião aí, diga glória a Deus. Quem ainda quer andar, diga aleluia. Quem nunca andou nem quer andar, diga eu aqui. Vai andar sim. De tanto andar de avião, a gente acaba aprendendo a reproduzir do mesmo jeito que a moça fala. E ela passa os procedimentos. A gente chega, entra, e aí então a moça vai falar: afivele seus cintos, e ela vai mostrar como se afivela. Até ali tudo bem. Abre a janelinha. E a gente abre a persiana da janela, porque na verdade não se abre a janela. A gente abre a persiana da janela. E ela vai falando e a gente está todo empolgadinho. Daqui a pouco, é como se fosse um engano meu bobo. Porque ela fala um negócio que não tem lógica, mas a gente entende. A fim de não tirar a calma de ninguém, ela diz: olha, se houver turbulência. Ela diz assim, ó, a palavra é assim, ó: se houver despressurização da cabine. Só tem um jeito de haver despressurização da cabine. Mas ela não diz o jeito único que há, ela só fala da despressurização. Se houver despressurização da cabine, ou seja, o oxigênio vai faltar. Aí ela diz: máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça. Pegue a sua máscara. Você vai ver caindo a do irmão do lado, mas ela não diz pegue a do colega, ela diz pegue a sua máscara. Então você puxa o elástico, coloque sobre você. Talvez esteja do seu lado, se houver despressurização da cabine, o seu irmão que você ama, seu marido, sua amada esposa, seu filho. Pode estar a pessoa que você mais ama no mundo. A única possibilidade real de conseguir salvar a pessoa que mais você ama no mundo é correndo atrás de primeiro salvar-se a si mesmo. Então, eles dizem claramente: põe a máscara primeiro em você. E só então auxilie a pessoa que estiver ao seu lado. O desespero vai dizer para você: bota a máscara no filho. O desespero vai dizer para você: bota a máscara no marido. O desespero vai dizer para você: esquece da sua vida e cuida de todo mundo. Mas Deus está dizendo: bota a máscara em você. Eu vou falar desse jeito que assim todo mundo entende. Quem tem 12, quem tem 200 anos. Jesus trouxe gente aqui nessa noite para dizer: coloque a máscara em você. Ore por você. Lute por você. Aleluia.
Admita as suas fraquezas, confesse os seus pecados, se aproxime-se do seu Deus, profetize com suas palavras, faça a oração do seu jeito, reproduza a sua maneira, leia a Bíblia do seu jeito. Coloque a máscara primeiro em você. Alguém vai chegar em casa hoje e alguém vai perguntar como foi o culto. Você vai respirar bem fundo e vai dizer: foi uma bênção. Por quê? Porque eu coloquei a máscara primeiro em mim. E uma vez que eu já saí de lá de máscara, agora eu estou pronta para auxiliar meu marido, meu filho, minha vizinha, meu colega, meu cunhado, meu irmão. Você não vai morrer sufocado. Mas precisa ter maturidade para entender que você foi preparado para sobreviver esse momento, para entender que você foi preparado para superar esse momento, para entender que Deus está te preparando para transcender ao momento, evoluir este momento. Nós nunca mais seremos os mesmos, nós não voltamos para ser iguais, voltamos para ser melhores. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Estar momentaneamente mal não determina o fim da minha história. Todas as pessoas que Jesus encontrou e que apresentavam alguma deficiência, algum momento mal ou vida ruim no seu caminho, Ele mostrou que a deficiência, a dor, a tristeza, seja lá o que for, de circunstância que estivesse na vida dessa pessoa, ela não determinava o fim da pessoa, ela só determinava o começo. Ou seja, aquilo que te fere, que te humilha, que te machuca, aquilo que está doendo em você, seja uma depressão, seja um flagelo das emoções, aquilo que tem te limitado. Irmãos, tem gente aqui que está com vergonha hoje de orar e falar com Deus, mesmo estando no culto, porque já tem tanto tempo que não fala com Deus, que agora não fala com Deus por vergonha, porque sabe que já deveria ter falado com Deus antes. Aí o diabo usa isso para dizer: você não tem vergonha, não tem jeito, hein? Não fala com Deus para agradecer, mas quando vai pedir, fala com Deus. E Ele está te distanciando, dizendo: sua deficiência te afasta, sua dor te afasta, seu luto te afasta, sua depressão te afasta. Se toma Rivotril, isso te afasta. Isso é coisa do diabo. Jesus trouxe você hoje aqui para te dizer claramente: toda limitação humana, fraqueza humana que você tem, ela não determina o seu fim, ela só determina por onde eu vou começar o trabalho. Mas você precisa admitir que retirar-se para ficar a sós com Deus é tão necessário quanto o ar que você respira. Jesus então despede a multidão, porque para conseguir ficar sozinho com Deus, você vai precisar se separar de gente que quer te ter por perto o tempo todo. Se você não vigiar, você vai orar por todo mundo, mas nunca vai ter tempo de orar por você. Tem um escritor, é um filósofo alemão, agora eu não lembro o nome dele. Se lembrasse também não ousaria pronunciar, porque não sei falar alemão. Sou péssima em alemão. Quem olha assim pensa até que eu sou boa no grego, em outras línguas. Mas enfim, ele disse: quem está com todo mundo o tempo todo não tem tempo de estar com Deus nem um minuto. São as circunstâncias que organizam a escala de prioridade de pessoas na nossa vida. E dependendo da circunstância que você está vivendo, vai ter que dar tchau no telefone para gente que te ama. E a pessoa vai dizer: calma que eu ainda não terminei a declaração, termina amanhã, porque na escala de prioridade que a minha circunstância ditou, agora eu preciso estar com Deus. Fez um propósito com Deus 18 horas, não ore 18h15. Fez um propósito com Deus 3 horas da madrugada, não dobre o joelho 3h30. Sua escala de prioridades vai determinar o destino da sua vida com Deus. Tem gente na sua vida que quando tudo isso passar, vai voltar correndo para a tua casa
Só que Deus está dizendo para alguém hoje aqui: despede. E sabe qual é a parte difícil? Despedir quem dá trabalho é mole. Difícil é despedir quem ajuda a lavar o banheiro. Despedir quem perturba a gente é mole. Mateus é terrível. A gente diz: vamos mandar embora, Deus diz: não manda agora não. Agora despedir quem ajuda, a gente diz: não vou despedir não. E Deus diz: manda embora. Despedir aqui do momento, da circunstância, não é que não vai fazer parte da sua vida, só que não está preparado para viver esse momento. Jesus manda a multidão embora, e eu acho isso o máximo, sabe por quê? Ele exerce compaixão, mas não explora e nem é dependente emocional. Ah, se eu mandar embora vão ficar com raiva de mim. Ah, se eu mandar embora vão ficar chateados comigo. Deus disse para alguém hoje aqui, Ele está dizendo para alguém hoje aqui: rompa ou aprenda a limitar demandas pessoais. Você não tem que ser dependente emocional de ninguém. Você só tem que ser dependente emocional de Deus. Mandou embora. E os discípulos? Os discípulos eu acho interessante porque o texto não diz assim: manda embora. O texto diz: a multidão ele despede, mas os discípulos ele adianta. Mandou eles entrarem no barco e disse: adiantem-se. É entender uma segunda escala de prioridade na vida. Tem gente que a gente vai dizer: beijo, tchau, tu não me liga que eu não te telefono. Mas tem gente na nossa vida que está no meio, que está caminhando com a gente, que está dormindo com a gente, comendo com a gente. Então a gente não pode tratar essa gente como qualquer gente. Se honra fosse igualitária, não era honra. Honra é escala de prioridade diversificada. Então ele não diz aos discípulos: vão embora. Ele diz em outros termos: se adianta. Para mim isso aqui é o auge, igreja. Sabe o que eu estou vendo Jesus ser humano fazer? Eu estou vendo ele dizer assim: vocês não precisam retardar o momento da ida, só porque eu estou entendendo que eu preciso de um momento de parada. É quando você compreende que existem momentos na sua vida que nunca um bom amigo vai dizer para você: vou te esperar. Ou melhor, que um bom amigo diria para você: vai lá que eu estou te esperando aqui. Um bom amigo não parte, um bom amigo fica, sim ou não? Mas é entender que eu não posso segurar ninguém agarrado a mim por amizade se essa pessoa tiver um propósito adiantado. É entender que às vezes eu estou vivendo um momento que tem gente ali do meu lado que talvez eu esteja sofrendo por um problema que seja meu, por uma situação que seja minha, e não envolva essas pessoas, não envolva talvez um esposo, não envolva talvez compartilhar o problema com o filho, não envolva talvez compartilhar o problema com o círculo de oração da igreja. Camilo, o que isso significa? Deus está dizendo: aprenda a discernir que não é porque você vai ter uma pausa no momento que seus amigos vão parar também. Adianta. Deixa andar quem tiver que andar. Bota pra frente quem não precisa esperar. Faz a fila andar. Para de brecar o caixa só por causa de você. Abra sua boca e diga assim: Deus. Diga: Deus. Não está parecendo um clamor. Você tem que fazer dobrado, porque a máscara sufoca. Manda ver. Diga: Deus. Isso, Senhor. Me ensina a adiantar quem não deve ficar. Me dá o meio, o transporte, a rota, a demanda, o curso, o destino, para que eu não trave ninguém por causa de uma coisa que é só. É claro que os discípulos obviamente não gostam. Quem é que quer caminhar sem Jesus? Ninguém, nesse contexto. Mas eles vão caminhar sobre uma palavra. E é melhor ficar adiantado numa palavra do que ficar com o dono da palavra sem que ele te libere palavra nenhuma. Vai vocês. Eles entram no barco e obedecem e vão andando. Tempestade pega no caminho, joga para um lado para o outro. O texto diz que açoita o barco naquele dia. Estão tomando uma coça da natureza. O barco está virando de um lado para o outro, tem água entrando, a proa está estalando. O texto diz que parece que vai virar. O vento sopra tão alto que faz barulho. Magdinha, eu vim fazer uma tempestade aqui rapidinho. Vem, Mag está vindo igual uma brisa, vem igual um trovão. Cadê o menino daqui para fazer uma tempestade aqui agora? Vem, cadê ele? Corre, filhão.
Eu oro tanto por esse menino, eu digo, Jesus, ele sofre. Porque a gente que está aqui, acha que eles têm que adivinhar o que a gente quer. Aí quando eu chego em casa, eu digo, Senhor, faz os meninos da música me perdoar de todas as coisas que eu falei, limpa o coração deles. Tempestade, Magdiel, vai. Tempestade. Tempestade, meu filho, trovão, raio. Ai, Jesus. Depressão, enfermidades, solidão. Tempestade, tempestade, tempestade. É assim que eles estão no mar. E Jesus, Jesus calminho. Agora calminho, Mag, calminho. Jesus calminho. Existem pessoas que nos amam tanto e nós os amamos tanto, que jamais permitiríamos nenhum minuto de distanciamento. Só que Deus me trouxe nessa noite para te dizer que distanciar não é quebrar aliança nem destruir a amizade. Presta atenção. Ele só está dizendo, chegou a hora de você entender que nem todos os amigos do mundo podem fazer por você aquilo que só eu posso fazer por você. Chegou a hora de você entender que nenhuma festa tapa o rombo que você sente na sua alma. Chegou a hora de você entender que nenhum cinema, nenhum entretenimento, que nenhuma noite de prazer com seu marido ou sua esposa tem o poder de substituir uma carência e um rombo enorme de uma pendência emocional que só Deus tem o preenchimento perfeito e exato para você sentir essa calmaria. Eu imagino os discípulos no barco agora pensando, é brincadeira não, deixou a gente aqui pro negócio comer solto pro nosso lado. Tem gente que vai dizer, que amigo é esse que me deixou aqui? Que pastor é esse que não me ligou? Que mãe é essa que não me chamou? Tem gente aqui que não vai entender a retirada de alguém na vida. Só que Deus me trouxe aqui para dizer que assim como foi com Jesus e os discípulos, será com você. O que, Camila? Quem não entendeu sua retirada vai entender tudo na sua volta. Vamos tentar unir as duas coisas agora, Mag. Não é tempestade nem calminho, é um som de triunfo. Por quê? Porque o texto diz que Jesus termina lá o que ele tinha para fazer. Ele ora e o texto diz que agora vem ele. É tão interessante imaginar a cena. Vai quietinho orar, tristinho orar, para baixo orar, mas depois da oração volta ele andando sobre as águas. Camila, não entendi. Vai entender. Jesus está dizendo, quem não entendeu sua retirada vai entender quando vê você andando por cima dos problemas, por cima da calamidade, por cima da depressão, por cima do desequilíbrio, por cima da tormenta, por cima do álcool, por cima da bebedeira, por cima de toda tentação, por cima de todo vício. Para falar isso não precisa pegar na mão do irmão, não. Você está na distância perfeita para fazer isso. Olha para alguém aí e diga assim, ó, de frente para cá, mas com a mão assim, diga, me espera na volta. Me espera na volta. Porque eu fui cabisbaixo, eu fui fragilizado, mas eu volto por cima. Eu volto andando sobre. Eu vou. Fica de pé quem quer voltar. Quem quer voltar melhor do que foi. Você vai voltar, minha filha. Você vai voltar, mano. Vou dar uma de Manauara aqui. Você vai voltar, mano. Vou falar com os paulistas. Vem, você vai voltar. Você vai voltar, velho. Falar com os cariocas. Cara, você vai voltar, cara. Você vai voltar. E quem não entendeu esse momento vai entender quando estiver voltando. Quem não quis perdoar a sua ida vai perdoar quando vê a sua volta. Jesus volta e essa tempestade é diferente daquela que a maioria conhece. Essa não é aquela que Jesus está no barco e diz, mar, aquieta-te, vento, acalma-te. Não, essa aqui é aquela
que nada precisa acalmar para ele continuar andando. Você vai voltar tão diferente, que você não precisa esperar o problema resolver. Alguém vai dizer, não, resolveu do lado de fora, está voltando por quê? Porque já resolvi do lado de dentro e vem andando. Oh. Aí o texto diz, Pedro vê de longe, se és tu mesmo, manda-me ter contigo. Então vem, andou, ficou com medo, afundou. Jesus estendeu o braço, levantou e foram os dois caminhando junto para o barco. Quando ele entrou no barco, quando ele chegou, complete aí, quando ele quando ele chegou, o texto diz que tudo se acalmou. Não vai precisar brigar, não vai precisar quebrar pau. Quando tudo isso passar, você vai estar tão cheio de Deus, tão lotado de Deus, que situações tempestuosas vão parar só porque você voltou, só porque você chegou. Amém ou não amém? Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Pessoas que estão aqui nessa noite, que estão tentando justificar a sua partida, sua retirada. Só que a única coisa que justifica uma retirada não é a retirada, porque só você sabe por que você foi. É a sua volta. Quando as pessoas veem você voltando para ajudar quem ficou, para cessar a tempestade na vida dos amigos, elas entendem. Foi por isso então. O que você está dizendo, Camila? Não adianta você dizer, Deus sabe por que eu me retirei. Deus também sabe que você precisa voltar. Tem gente aqui que não se retirou por causa de Deus, nem por causa de ninguém. Foi um problema consigo mesmo. E você diz assim, depois que eu resolver esse problema eu volto. Só que tem problema que não é você que resolve. Você tem que vir com o problema e deixar Deus ir resolvendo em você. Quando eu disser 3, se tiver na galeria, vai descer. A gente pode fazer aqui na frente mesmo? Pode. Se tiver na galeria, vai descer e vai vir aqui pro altar. Quem, Camila? Desse jeito que você ouviu a mensagem. Quem sabe que precisa voltar. Quem sabe que precisa vir aqui hoje botar a máscara de oxigênio para continuar a caminhada em casa. Quem está afastado dos caminhos do Senhor. Quem se diz desviado. Camila, estou desviado há muito tempo. Não está tanto tempo que esqueceu o caminho. Domingo à noite, você podia estar vendo uma live em casa, tomando um negócio, né? Minha avó que dizia, vou tomar um negócio, eu já sabia o que era. Mas você veio aqui, aí você diz, estou desviado. Não está desviado não. Desviado está fora do caminho. Que desviado é você que ainda lembra o endereço da igreja. Tu é afastado, domingo à noite, culto das 5, você veio. Você é afastado e está aqui porque tem saudade. Sabe onde tem oxigênio. Sabe aonde tem direção. Mas não adianta dizer, Deus sabe. Sabe também que você precisa voltar. Quando eu disser 3, aí eu não vou mais ficar falando para você vir. É você que tem que entender. Tirar o pé do chão e vir para o altar de Deus. No 3, Camila, sou eu, me afastei dos caminhos do Senhor. Me distanciei da casa de Deus. Saí do centro da vontade de Deus. Estou todo errado, não sei qual foi a última vez que eu orei. Camila, eu tenho vícios, problemas. Como eu sempre digo, Camila, não posso voltar e hoje não. Que eu tenho uma situação tico-tico no fubá. Vem você, o tico-tico e o fubá. Todo mundo. E deixa Deus ir resolvendo para você. Admita a sua necessidade hoje de primeiro voltar para Cristo. E aí com Cristo você vai deixar o que precisa deixar, despedir quem precisa despedir, fazer o que precisa fazer. O povo da Adevec, que sabe que momento é esse, vai levantar a mão direita e vai começar a interceder agora. Interceder. Senhor, se tem alguém aqui hoje que precisa voltar, ajuda essa pessoa a tirar o pé do chão. Senhor, em nome de Jesus, estabelece um oxigênio de paz, de consciência, de entendimento. Para quem entrou aqui perdido, mas
achou o caminho e o caminho é Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor hoje, confia nele e o mais ele fará. Interceda. Eu conto 1. Camila, eu estou aqui na galeria, preciso descer? Precisa, desça, que nós queremos orar por você. Eu conto 2. Camila, sou eu e ninguém precisa me pegar na mão. Sou eu e eu sei que sou eu. 2,5. 3. Descola o pé do chão e vem agora. Quem tem que voltar para Jesus hoje? Quem nunca veio no altar fazer uma aliança com Deus? Agora. Vem. Ô, glória. Não precisam ficar pertinhos não, podem ficar distantes. Distância aí de uns 2 passos cada um, isso. Camila, sou eu, vem. Camila, estou aqui na galeria, será que dá tempo? Ainda dá tempo, vem. Desce. Camila, já aceitei Jesus na internet, tá válido? Tá válido. Tá sacramentado, registrado. Mas se você está hoje aqui e quer consolidar isso no altar de alguma forma, pode vir também. Vem. Oh, aleluia. Isso, vem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda a mão em direção ao altar, igreja de Deus. Se eu não me engano, no ano de 96, o cantor Sérgio Lopes, ele lançava uma canção. Eu ouvi falar de Jesus em 97. 97 é que eu estava entendendo o que era. E aí estava estourado. Uma música que diz assim: Camila, vai cantar? Não, porque se eu cantar você vai ver que Deus me chamou mesmo para pregar. Vou verbalizar, a canção diz assim: tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes. Tem mais alguém aí? Tente. Tente. Se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes for necessário, quantas vezes Ele. Senhor, em nome de Jesus, nós estendemos as nossas mãos agora. Te louvamos pela oportunidade daqueles que o Senhor trouxe de volta, daqueles que nunca, Senhor, antes haviam entrado ouvindo ao teu altar e hoje, pela primeira vez, através desta atitude, te confessam como único e suficiente Salvador. Como ministros de uma nova aliança e sacerdotes de uma nova geração, nós entregamos cada uma dessas vidas no teu altar, Senhor. E assim como o Senhor tem feito na nossa vida, nós te pedimos, seja sobre eles a evidência do mesmo sangue carmesim, seja sobre eles a evidência do mesmo Cristo que nos salvou. Enche eles de força, ajuda eles a renunciarem o que precisam renunciar. Trabalha com libertação completa, transformação completa. Oh, Espírito Santo, abraça-os aqui nesta noite e glorifica o teu nome. Nós ligamos na terra e te pedimos, liga no céu, no nome de Jesus. Nós os abençoamos e os recebemos no nome de Jesus. Quem concorda, diga. Dê a melhor salva de palmas que você puder. A melhor, essa é a melhor.